Olá a todos! Provavelmente o doce que as crianças mais desejam que a gente facilmente encontra no mercado é um Kinder Ovo. E eu não acredito que um adulto recusaria ele. Então, vamos abrir um Kinder. Como podemos ver, é um ovo feito de chocolate, ou melhor, de dois tipos de chocolate, ao leite e branco. E no seu interior tem uma cápsula que ao abrir vemos um brinquedo. Na minha opinião, o brinquedo é mais interessante que o próprio ovo. Nos últimos 6 meses, eu planejei em detalhes como fazer uma versão gigante do Kinder Ovo, para que ele fique ideal como aquele da fábrica. Eu finalmente consegui. Antes de tudo, deixe seu like e vamos começar! Você alguma vez já se perguntou como é feito um chocolate? Há muitos lugares onde são cultivados frutos de cacau. Nós compramos 4 frutos. Eles são assim grandes e pesados. Então quebramos em 2 partes. E dentro dos pedaços vimos sementes brancas. Elas são chamadas de amêndoas de cacau. Para transformá-las em chocolate, muito processamento será necessário. Colocamos dentro de um barril de madeira. E cobrimos com filme plástico. Os grãos ficam nesse barril durante 7 dias para a fermentação. Bom, quando deu a hora, tiramos eles de lá. Ótimo, elas ficaram prontas. As amêndoas de cacau fermentaram. Elas têm um aroma agradável de vinagre. Então pegamos essa máquina de secar. E colocamos todos os grãos nela. Definimos a temperatura em 40 graus e a ligamos. As amêndoas vão secar por cerca de 7 dias. Depois de uma semana, as sementes de cacau ficaram completamente secas, mas isso não é suficiente para fazer um enorme Kinder Ovo. Então eu comprei mais grãos de cacau. São exatamente iguais aos nossos, mas esses estão crus. Decidi ir lá fora e despejar 2 sacos de grão no fogão a lenha. Vamos cortar algumas madeiras. Abrimos o fogão. Com um pouco de papel amassado e um pouco de lenha, acendemos o fogo. Depois de acender, começamos a misturar as amêndoas de cacau. Depois de cozinhar e após 10 minutos, já foi possível sentir um aroma muito gostoso. Após 5 minutos, verificamos que as sementes de cacau estavam assadas. Quando elas estão prontas, elas se descascam facilmente. Tiramos do fogo. Terminamos a fase de assar. Agora pegamos outra tigela. Retiramos a casca de cada amêndoa de cacau. E colocamos na segunda tigela. Terminamos com um pedaço de cacau como esse. Essa provavelmente é a principal matéria-prima para fazer chocolate ao leite. Também compramos essa caixa. Abrimos ela. E dentro temos um monte de manteiga de cacau, que aliás é muito parecida com sabão de lavar roupa. Para derreter com mais facilidade é preciso cortar com uma faca. É um processo muito demorado. Após 2 horas, temos uma bacia cheia de manteiga de cacau moído. Para fazer chocolate de maneira correta, precisamos de um triturador elétrico como esse. É um moedor elétrico com moedores de pedra. Nele misturamos pedaços de cacau, leite em pó e manteiga de cacau. Depois pegamos 1 kg de cacau e colocamos no triturador. Uma xícara cheia de leite em pó. Um copo de açúcar. E podemos ligar. Misturamos todos os ingredientes e com o tempo eles se tornaram um pó mais fino. Acrescentamos a manteiga de cacau e gradualmente a massa foi se tornando mais líquida. Então falta só esperar. Os grãos ficaram cada vez menores. Ao mesmo tempo ligamos uma cuba elétrica para manter o chocolate na forma líquida. Enchemos com a medida máxima de água. Colocamos no 2 e ligamos. Depois de 2 horas, o chocolate ficou ainda mais líquido. Para que ficasse ainda mais gostoso, adicionamos baunilha.
Além disso, há um pó chamado lecitina de soja. Adicionamos só um pouco, ele é inofensivo, só é utilizado para tornar o chocolate mais líquido. O chocolate cozinhou por 3 horas, então desligamos. E despejamos na tigela. O primeiro pote de chocolate ao leite está pronto. Então nós colocamos a tigela na cuba elétrica, para que o chocolate não ficasse duro. A próxima remessa, dessa vez adicionamos pedaços de cacau aos poucos para que o misturador moesse os pedaços de cacau de uma maneira mais rápida. Depois despejamos aos poucos a manteiga de cacau. Quando ficou líquido, adicionamos açúcar, leite em pó e as outras adições. Então esperamos por mais 2h30 e já podemos colocar o chocolate na cuba elétrica. Na terceira vez, adicionamos mais leite em pó e deixamos durante 4 horas. Tivemos o perfeito e mais brilhante chocolate ao leite. Também o despejamos na tigela. Foram necessários 2 dias para encher a tigela até a borda. Depois misturamos tudo isso. E pronto! O passo seguinte foi o temperamento. Você deve estar se perguntando por que isso é necessário. Vou mostrar 2 exemplos. Na primeira forma com chocolate derretido e no outro com chocolate temperado. Veja o resultado. O chocolate sem temperamento se derrete na mão. Ele é muito macio e se quebra facilmente, enquanto o chocolate temperado é mais brilhante, porque nele tem cristais de manteiga de cacau, estão combinados e formam uma malha de cristal. É por isso que quando você quebra, você ouve um rangido. Para fazer uma grande quantidade de chocolate, aumentamos a temperatura, mexemos bem e aquecemos o chocolate a 45 graus. Após retiramos a tigela e vamos lá fora no frio. Mexemos bem por cerca de 15 minutos. O chocolate esfriou exatamente até 25 graus. Pronto, depois disso colocamos o chocolate de volta na cuba elétrica. E o aquecemos a 31 graus. Nisso terminamos o temperamento. Despejamos o chocolate nessas grandes metades de ovos. Encomendamos esses moldes há uns 6 meses em uma fábrica nos Estados Unidos e eles acabaram de chegar. Esses moldes custaram R$ 5.500. Então, abrimos o álcool. Derramamos no molde e limpamos ele com um pano para ter certeza que o molde fique limpo, e assim o chocolate vai ficar mais brilhante. Terminamos. Então colocamos os moldes no freezer por 1 hora. Eles precisam esfriar completamente. Quando os moldes ficaram gelados, retiramos o chocolate. Despejamos no molde e espalhamos ao redor. O chocolate momentaneamente se fixa no molde. Preenchemos o mais uniforme possível, para que as paredes tivessem a mesma espessura em todos os lados. Retiramos o excesso de chocolate. E colocamos de volta no freezer. Colocamos chocolate nos moldes de novo. E na terceira vez, os moldes já estavam muito pesados, não era mais possível dobrá-los com as mãos. Então despejamos o chocolate por toda a parede do molde, espalhando com uma espátula.
Dessa forma, enchemos todo o molde de chocolate ao leite, mas também há chocolate branco no Kinder Ovo, então vamos fazê-lo. Precisamos de manteiga de cacau, leite em pó, açúcar e lecitina de soja, e é claro, do nosso triturador. Uma xícara cheia de manteiga de cacau. Ligamos o aparelho e começamos a despejar devagar. Adicionamos 1/3 de uma colher de chá de lecitina de soja, 700 gramas de açúcar, e despejamos lentamente. E também um copo cheio de leite em pó. Agora é só esperar. O leite em pó e os grãos de açúcar diminuíram e se misturaram com a manteiga. A consistência correta foi alcançada após 2 horas. Despejamos o nosso chocolate branco caseiro na tigela. Preparamos ele por 15 horas. Nós também o levamos ao temperamento. E despejamos nos moldes da mesma maneira. Usamos da mesma forma uma espátula para espalhar. O processo de adicionar chocolate branco no molde foi uma procedura muito longa. Enquanto espalhávamos em um molde, o outro endurecia. Nós alternávamos entre eles. As metades dos ovos de chocolate ficaram prontas. Então fizemos a parte essencial do Kinder Ovo, ou seja, a cápsula amarela. Para fazer isso, compramos um barril de plástico de 20 litros como esse. Tiramos os fixadores de cabo e removemos. O barril tem o formato de uma cápsula, mas as cores não são iguais. Então desenroscamos a tampa e a levamos para um local seguro para pintar. Chacoalhamos a tinta e pintamos o barril todo de amarelo. Pintamos completamente em 3 etapas. Esse barril amarelo é muito grande, mas parece muito com o original. Que tipo de presente colocamos lá dentro? Como pensamos nisso antes, encomendamos um alto-falante Bluetooth. Desempacotamos ele e o colocamos na cápsula. Também colocamos os fios e o manual. Pronto, podemos fechar a cápsula. Colocamos a nossa surpresa em uma das metades do Kinder Ovo. E a outra metade tiramos do molde. Perfeito! Então começamos a derreter a borda do chocolate e tentamos encaixar a outra metade do ovo na parte superior. Mas eles não se encaixavam e havia lacunas realmente grandes. Assim, retiramos a segunda metade também. Cortamos todas as bordas com uma faca. E tentamos encaixar de novo. Ela ficou mais ou menos reta. E para colar essas metades, nós colocamos chocolate branco. E pronto, colamos o ovo. Mas o que é um Kinder sem ser colorido? Para fazer isso, novamente pegamos a forma e o revestimos com papel alumínio, colando cada camada com fita adesiva dupla face. Depois usamos tinta acrílica, rolos de pintura, pincéis e também um lápis. Primeiro fizemos um fundo vermelho e branco, e depois aplicamos letras com várias cores. Ficou muito bonito! Colocamos o fundo do invólucro no chão. Colocamos o Kinder Ovo bem devagar. E levamos junto com o alumínio de volta à mesa. Em cima, colocamos a outra metade do invólucro. Juntamos as sobras e fixamos com grampeador. Usamos uma tesoura para cortar o excesso de papel alumínio.
e dobramos cuidadosamente a borda. Faltou só pintar o resto. Então, o enorme Kinder Ovo surpresa estava completamente pronto. Ficou muito bonito. Dessa vez fizemos uma imitação praticamente idêntica à original. Considerando os moldes, a máquina de chocolate e os produtos, isso nos custou mais ou menos R$14.000 e demorou 5 dias para preparar. Agora responda a minha pergunta: quem sentirá maior alegria quando verá esse enorme Kinder Ovo? É claro, crianças. Nós o cobrimos com pano dourado e o carregamos para o carro. Então levamos para o lar da mãe e filho. As crianças ficaram encantadas. Elas rasgaram o Kinder Ovo surpresa. Olá a todos! Todo mundo sabe que é uma fatia de Kinder Milk Slice. Hoje decidimos prepará-lo em uma escala inimaginável. Mas primeiro, vamos abri-lo. Vamos ver do que é feito. Vemos 2 camadas de chocolate e um monte de creme. Claro que isso é muito delicioso, mas o creme é levemente químico. Então vamos à loja. Decidimos fazer a compra em 2 etapas. Hoje é a primeira. Compramos todos os produtos para fazer as enormes camadas de chocolate. A primeira coisa que precisamos são ovos de galinha. São 840 unidades. O próximo é o açúcar. Precisamos de mais ou menos 30 quilos. 11 quilos de cacau em pó. 2 kg de fermento, 25 kg de farinha, 13 litros de óleo. Com tudo isso, vamos para o caixa. A primeira compra nos custou em média de R$1.200. Vamos fazer uma camada de chocolate no forno enorme. Para dar tempo de aquecer, a gente precisa ligá-lo agora. Vamos abrir a caixa dos ovos. Retiramos as bandejas e as colocamos no nível inferior da mesa. Uma mistura requer 420 ovos. Colocamos 2 recipientes na mesa, um menor e outro maior. Agora pegamos os ovos e separamos a gema da clara. Demoramos 1h30 para dividir todos os ovos. Pronto! Deixamos as claras de lado. Vamos pegar o açúcar, o abrimos e despejamos 15 quilos nas gemas. Agora, com a ajuda de um misturador industrial, batemos as gemas com açúcar até que a massa fique toda branca. Agora pegamos 6 litros de óleo, abrimos e vamos derramá-lo todo. Se haver pouco óleo, a nossa massa não manterá a forma tão bem. Misturamos bem mais uma vez. Próxima fase. Precisamos de 5,5 kg de cacau. Abrimos. Adicionamos. E misturamos. Demorou uma média de 20 minutos para misturar tudo e acabou se tornando uma massa assim, bem grossa. Agora a gente precisa derramar suavemente 6,5 litros de água fervente e misturar para que a massa fique espessa. Pronto! Agora precisamos da farinha. Despejamos os primeiros 5 quilos. Misturamos. E então, mais 7,5 kg.
ao qual adicionamos ainda 1 kg de fermento. Se torna uma massa bem homogênea. A panela está cheia. Então pegamos uma bacia e despejamos metade da massa nela. Vamos buscar as claras. Despejamos uma parte em outra panela. E com a batedeira industrial, vamos tentar fazer tudo acontecer. Mas não deu muito certo. Aparentemente, esse volume de claras de ovos não pode ser batido em neve dessa forma. Então decidimos utilizar misturadores como esses, que batem tudo sozinho. Em cada um deles despejamos um pouco de claras. Ligamos. E o processo se iniciou. Depois de 5 minutos, temos uma espuma. Está na hora de pôr açúcar. Batemos mais 2 minutos e podemos enviar as claras batidas para a massa de chocolate. Agora mexemos suavemente com uma espátula, para que as bolhas de ar não saiam dessas claras exuberantes. Iniciamos a próxima porção de claras. Mandamos outra vez para as tigelas e misturamos. O resultado deve ficar assim, uma consistência volumosa e leve. Com a segunda metade da massa na bacia, fazemos a mesma coisa. A massa de chocolate está pronta, mas com uma sala. Temos um amigo que nos pode ajudar. No computador, ele desenhou um modelo que servirá para uma máquina enorme, que corta a laser pedaços de uma chapa metálica. Removemos esses pedaços da chapa. Cortamos espaços para a dobra com um rebarbador e dobramos as bordas, até obter a forma da caixa. Todas as dobras são soldadas. O resultado é uma forma de assar enorme. Despejamos o óleo nela e espalhamos com pincel de cozinha. Pegamos um papel pardo e cobrimos a forma inteira. Graças ao óleo, o papel se adere bem. Cobrimos toda a forma. Perfeito. Agora colocamos a nossa massa nela. Nivelamos a massa. Pronto. Pegamos essa forma e colocamos dentro do forno. Vamos empurrá-la para longe. A uma temperatura de 180 graus, toda essa massa assou por 4 horas. Depois desligamos o forno. E deixamos a massa descansar lá dentro até de manhã, para que ficasse mais firme e mais densa. Vamos buscá-la amanhã. Ela se elevou um pouco e assou completamente. Agora temos que retirar ela de uma forma que a parte macia do biscoito fique por cima. Pensamos em como fazer isso. Em cima colocamos uma madeira. Adicionamos 2 tábuas nas laterais. Prendemos elas muito bem com braçadeiras. Deixamos a forma de lado. Vamos colocar mais uma placa de madeira na mesa. Colocamos 4 tijolos por cima. E viramos tudo. Removemos as braçadeiras e levantamos a forma gentilmente. Essa massa está perfeita. Ela pesa 50 kg. Levou apenas 2 dias para prepará-la. Vamos guardá-la. Temos que fazer mais uma massa igual a essa.
Vamos pôr tudo no forno. Fechamos a porta. E na manhã seguinte, pegamos a outra massa. Perfeita, igualzinho à primeira. É hora de ir para a loja comprar os produtos para o creme. A primeira coisa que pegamos é muito leite condensado. 6 garrafas de leite de 2 litros. Uma quantidade irreal de queijo tipo Quark, 80 quilos. Precisamos de agar-agar. Pegamos 200 pacotes e também 2 kg de açúcar com baunilha. E 3 garrafões de água de 5 litros. Vamos para o caixa. Empacotamos tudo isso. A segunda nota fiscal ficou em uma média de R$ 2.500. Colocamos na mesa o queijo Quark que compramos. E abrimos as caixas com mais queijo. Temos 80 kg de queijo Quark. Tudo isso precisa ser moído de alguma forma, de preferência rápido. No processador de alimentos, removemos a placa frontal e anexamos um moedor de carne, e também colocamos um pires no topo. Abrimos a outra tampa e conectamos o liquidificador. Pegamos um pacote de queijo e abrimos. Botamos uma parte no liquidificador e outra no moedor de carne. Fechamos o liquidificador, colocamos uma panela embaixo e ligamos o processador. Enquanto empurramos o queijo Quark para dentro do moedor de carne, o liquidificador faz tudo sozinho. Periodicamente, temos que transferir a massa de queijo Quark para uma tigela. Nós moemos tudo isso a 6 mãos. Até que o queijo todo finalmente acabou. Depois de 3 horas, estamos com uma panela inteira de queijo Quark. Pegamos uma bacia e colocamos metade do nosso recheio nela. Abrimos o açúcar de baunilha e despejamos. Agora precisamos do leite condensado. Abrimos a garrafa e despejamos o leite condensado na massa de queijo. Nós compramos com excesso, então sobrou bastante coisa. Agora, aquele mesmo misturador industrial mistura a massa de queijo com leite condensado todo. Fica uma massa bem cremosa. Pegamos 3 garrafões de água e uma panela. Abrimos a água e a despejamos. Agora pegamos o agar-agar. Abrimos e despejamos na água todos os 200 saquinhos. Por enquanto, basta misturar o agar-agar e deixamos ele modificando por 30 minutos. Nós cortamos uma parte de um rolo de papel de alumínio de construção e colocamos em toda a volta da massa de chocolate inferior. Fixamos com silver tape. E para manter tudo isso ainda mais apertado, vamos colocar tábuas nas laterais, com a mesma fita adesiva. Fizemos assim uma construção para poder derramar o creme, sem que ele escape. Colocamos a panela com água e agar-agar no fogão, fervemos por 2 minutos e despejamos o leite bem quente. Misturamos bem. Esse líquido fará com que a massa de queijo endureça e não seja esmagada com o peso da massa de chocolate que virá por cima. Despejamos metade em uma bacia. E misturamos. E a outra metade. Enquanto o recheio não engrossa, despejamos ele rapidamente sobre a massa de chocolate. Nivelamos o recheio e deixamos esfriar durante a noite. Na manhã seguinte, o creme endureceu. Vamos tirar a folha de alumínio. Ficou uma camada bem alta de creme. Finalmente, o momento X. Resta colocar a segunda massa de chocolate sobre o creme.
Pronto! Nós finalmente fizemos um Kinder Milk Slice gigante. Todo o processo levou 6 dias. Calculando o peso dos alimentos que compramos, descobrimos que a nossa sobremesa enorme pesa 210 quilos e custa em torno de R$ 3.700. Vamos cortar um pedaço. Foi assim, com esse pedaço gigante, que a gente ofereceu nosso Kinder Milk Slice aos nossos familiares. Veja como ficou essa massa de chocolate por dentro. Eu coloquei o recheio em um pedaço da massa, cobri com uma segunda camada.